Olá, investidores. Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a precificação de HTMX11, que pode ser muito desafiadora e você tem que tomar muito cuidado para não pagar caro nesse fundo. Aproveite aqui também para você conhecer um pouco mais desse fundo que não é um conto do vigário. Galera, esse vídeo aqui é uma continuação desse daqui, que não deu tempo de falar tudo em um único vídeo, então vou fazer um breve resumo para quem não viu o primeiro vídeo, para não ficar perdido, mas também vou ser bem breve para quem viu o primeiro e não perdeu o interesse. E novamente peço desculpas a quem assistiu o primeiro vídeo por não ter conseguido concluir ele em um único vídeo. Pois bem, no vídeo anterior eu comentei os motivos pelo qual HTMX11 não pode ser um conto do vigário. E são eles: uma taxa de performance alinhada, em que os gestores eles só ganham se os cotistas ganharam também, ou seja, é uma taxa de performance sobre o ganho de capital, não sobre o ganho recorrente, que é o que geralmente acontece na maioria esmagadora dos fundos. Essa taxa de performance faz com que o gestor acabe sendo muito ativo, pois ele está sendo motivado por essa taxa de performance, que acaba resultando que é um fundo onde acontecem muitas movimentações com lucro. E não basta apenas ter essa boa vontade e incentivos ao lucro. Os gestores precisam ser competentes também. Em HTMX11 já mostraram por várias vezes que são sim competentes. E também aqui comentei sobre o alinhamento durante os anos em que os hotéis do fundo ficaram fechados. Na verdade, eu apenas levantei o questionamento, né? Mas aí eu pedi para a galera responder lá nos comentários sobre essa questão do gestor ter aberto mão ou não da administração. Eu tenho quase certeza que eles abriram mão da remuneração. Se bem, o resumo era esse daqui, é uma coisa bem breve para respeitar quem assistiu o primeiro vídeo. E quem não assistiu, veio aqui e depois dá uma assistida lá, que eu detalho com muito mais detalhes aqui esses outros pontos, esses 4 pontos. Então, vamos lá. No primeiro vídeo eu também prometi abordar aqui sobre o portfólio do fundo. E vou começar aqui pelo ponto mais importante do portfólio, que é analisar a localização dos ativos. E aqui já temos uma informação que merece muita atenção, que aqui quase metade do PL é composto por unidades que estão localizadas na Berrine e na Chucre Zaidan. A Berrine até que ela tem uma ocupação mediana quando se trata de lajes corporativas. Já a Chucre Zaidan é um desastre completo. Tem laje lá à vontade, uma vacância, da última vez que eu vi estava acima de 30%. Mas e aí? E quando falamos de hotéis, como é que é a situação? Pois é, eu não faço a menor ideia. Mas se é ruim para o mercado de lajes, não quer dizer automaticamente que vai ser ruim aqui para o mercado de hotelaria. Porque para as empresas é muito interessante estar ali naquele bolinho da Faria Lima. Mas para os hotéis, eu acho que nem tanto. Pois aqui nas regiões vocês vão conseguir terrenos muito mais baratos. Com isso, vocês conseguem cobrar diárias também muito mais baratas. E para os hóspedes não faz assim tanta diferença. Pois para eles basta pegar um Uber que já está ali bem pertinho das principais regiões ali do financeiro. Essas duas regiões aqui, do Itaim Bibi e do Jardins, são regiões que estão muito em alta nas lajes, o que já é algo bem positivo, o que provavelmente quer dizer que são regiões de alta movimentação e que eu acredito que performam muito bem. Seguindo aqui na análise do portfólio, temos que quase metade do patrimônio do fundo é administrado pela Accor, que é uma empresa gigantesca no setor de hotelaria, então uma empresa com bastante excelência, bastante histórico, experiência nesse ramo, é algo excelente. Já aqui no segmento dos preços dos quartos, da tipologia,
é, metade que está quase metade está aqui em classe econômica. Agora, se isso é bom ou ruim, eu não vou saber dizer para vocês, tá? O que eu sei é que o fundo, que as unidades do fundo elas têm performado muito bem nas métricas de diária, que a diária média subiu bastante aqui de 2018 até março, agora em 2024, atravessando muito bem esse período aqui difícil de 2020, 2021, com uma alta bem considerável. E que esse RevPAR é uma outra métrica, mas aí ela já leva em consideração a ocupação. E é por isso que aqui em 2020 está bem aqui, quase zerado. Mas se você compara aqui o período pré-2020, temos aqui 238, 191, e agora está aqui com 331, 371, ou seja, aqui o fundo de agora, que está sendo 221, 272, é o pico que era no passado. Ou seja, tem performado muito bem os hotéis desse fundo. Um último detalhe aqui sobre portfólio é que ele é extremamente pulverizado. Sendo centenas de unidades, não estou lembrado, acho que é 400 e alguma coisa, dividido entre 20 imóveis diferentes. Isso é muito bom, pois acaba diluindo o risco das regiões e facilita na hora da negociação das unidades, que é a cereja no bolo desse fundo, né? Bem, galera, enfim chegou aquela hora de partir para a precificação do fundo, que é algo que eu já estou prometendo, já tem um bom tempo para quem está acompanhando essa série de vídeos. Mas antes, peço a você que curtam e se inscreva no canal, beleza? E sem mais enrolação, vamos lá para a precificação. E como eu demonstrei até aqui nesse ponto, HTMX é um fundo excelente. O problema é que o mercado ele erra muito na precificação desse ativo. Isso acontece porque tem muito investidor sardinha que precifica o fundo pela renda não recorrente, o que na verdade é receita para o fracasso. Aqui em 2013, inclusive, quando o fundo atingiu esses patamares aqui alarmantes, completamente sem sentido, os próprios gestores confessaram em lives depois que ficavam com pena dos cotistas que estavam entrando aqui nesses valores, porque eles sabiam que esses cotistas investidores iriam perder dinheiro e não podiam fazer nada. Na verdade, até podiam fazer alguma coisa, deixando bem claro no relatório gerencial que aquela renda era composta por não recorrentes, talvez entregar algum guidance. Mas enfim, não era algo que não é dever deles ficar avisando o cotista de que ele está fazendo cagada, né? Portanto, para a gente conseguir especificar um preço de entrada HTMX11, saber se nós estamos pagando caro, o primeiro passo é a gente tem que dar uma analisada bem a fundo aqui no resultado recorrente que esse fundo de hotelaria entrega. A gestão aqui está de parabéns também por ser bastante transparente quanto a isso. Tem um monte de gestor aí que coloca lá receita, só uma linha de receita e uma linha de despesa, o que é péssimo para a gente analisar os dados. E aqui tá aqui, ó, de mão beijada aqui, ó, receitas com diárias, lucro com vendas de quartos. Ou seja, dá para diferenciar facilmente aqui o que é recorrente e não recorrente. O problema nessa DRE é que não houve uma quebra nas despesas também, de forma que não fica tão simples identificar o que é a despesa recorrente da não recorrente, como a taxa de performance que o fundo que a gente tem que pagar quando tem essas vendas com ganho de capital, os impostos, ITBI e tal, e as comissões, que esses três gastos aí não recorrentes são bem relevantes, podem impactar bastante na receita. No entanto, se fizermos uma conta bem conservadora, aqui subtraindo a receita não recorrente, teríamos aqui acho que eu fiz até coloquei o memória de cálculo aqui na calculadora. Teríamos um resultado aqui subtraindo o resultado, subtraindo aqui apenas a receita não recorrente, teríamos um resultado de 18,4 milhões.
como são 1,5 milhão de cotas, teremos aqui que um rendimento anual na casa de 12,26 por cota de forma recorrente, utilizando essa metodologia. Dividindo isso aqui por 12 meses, teremos 1,02 por cota. O que nos preços atuais, aqui no quando eu estou gravando, que é domingo, sábado, dia 18, fechou na sexta-feira 177,50. O que daria, então, com esse 1,02 por cota, daria 0,57 ao mês e ao ano daria algo como 7% ao ano. Outra forma aqui de extrairmos o recorrente é utilizar esse gráfico aqui disponibilizado pela gestora. E se extrairmos aqui esses dois elementos aqui, pegarmos esse 2,29 menos 1,37 mais 0,32, a gente vai chegar aqui em um rendimento recorrente de 1,24 por cota, o 0,70% ao mês, ou 8,4% ao ano, o que é excelente. No entanto, aqui esbarramos em um outro problema. Sim, HTMX é bem mais complexo, não é um fundo assim para amador não, tá, galera? As receitas de HTMX, elas também são estáveis. Ou seja, além da instabilidade da volatilidade da receita não recorrente, temos a volatilidade também da receita recorrente. Observe aqui que janeiro e fevereiro temos aqui uma receita que chega a ser a metade do que vemos aqui em novembro, por exemplo. Quais são os meses melhores e piores aqui, eu sinceramente não sei dizer. No entanto, diante desse cenário, acho que o melhor a ser feito é considerarmos esse primeiro valor aqui, que fica mais próximo de R$ 1 por cota de recorrente, ou então utilizarmos o meio termo. Aqui temos R$ 1 por cota, aqui temos 1,24. Então, talvez pegando o meio termo, como adotar como recorrente 1,10 por cota. Então, agora a precificação em si, a primeira coisa que eu tenho que ressaltar é que, como vocês devem saber muito bem, eu não posso fazer esse tipo de coisa de precificação. Ah, tá, compre a X valor tal ativo, X, tal fundo vale X reais. Então, o máximo que eu posso fazer aqui para vocês é dar algumas dicas de como vocês podem proceder para conseguir essa precificação. Bem, olha, como eu mostrei com contas agora há pouco, HTMX11 tem condições de entregar algo entre R$ 1 e 1,20 de forma recorrente, porque nos preços atuais está dando algo entre 7% e 8%. E isso desconsiderando completamente os não recorrentes, que volta e meia eles vão aparecer. Portanto, o que vocês devem calcular aqui é que se há uma diferença relevante entre o yield recorrente do HTMX11 com o yield de outros fundos de tijolos. Por exemplo, HTMX11 aqui está pagando 7% ao ano de recorrente, enquanto o fundo que eu estou de olho para comprar está pagando 7,5%, 8% ao ano de recorrente também. Aí o que você deve analisar, que mantendo inalteradas as condições de mercado aqui, é de se esperar que a HTMX te entregue muito mais ganho de capital do que os demais fundos. Então, na minha visão, compensa muito mais abrir mão de algo como 1% no yield recorrente de um fundo de tijolo e comprar HTMX11 do que se posicionar nesses tijolos aí, padrãozinho aí que temos no mercado que só compram ativos e não fazem mais nada, não são recorrentes. Inclusive, um grande questionamento que eu faço à maioria dos fundos de tijolos, que os gestores apenas ficam comprando imóveis e mais imóveis, só quer saber de fazer missão e comprar imóveis, ser ativo para eles é fazer missão. Mas não, ser ativo é trabalhar os imóveis, melhorar os imóveis, fazer vendas quando possível e entregar resultado para os cotistas. Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. É mais ou menos isso. Você pega o recorrente do fundo,
que é algo que temos, que a gente tem como estimar, e comparo com o recorrente de outros fundos. Ou seja, aqui estão falando de uma precificação por pares. Aí, se essa diferença não for muito grande, talvez compense mais você comprar HTMX. Dá um exemplo aqui, por exemplo, de um caso que não compensaria, por exemplo. HTMX11 está pagando 6% ao ano de, não recorrente, de recorrente, e outro fundo que eu estou olhando aqui está pagando 9%. Aqui já temos um spread bem alto entre esse outro fundo e HTMX11. Aí nessas condições temos uma diferença bem grande entre os recorrentes. Talvez não compense, talvez o não recorrente de HTMX11 não compense tanto assim. E algumas observações finais aqui que eu gostaria de deixar bem claro, ressaltar novamente, é que a hotelaria é um segmento, é um setor muito volátil e sensível à economia. Tanto é que se vocês forem ver no meu vídeo antigo, lá tem o período lá de 2015 até 2017. O fundo performou muito mal mesmo, por causa da economia. E tome aqui cuidado com o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. A galera vê o fundo aí subindo de cotação, aí quer comprar, não quer ficar de fora desse oba-oba aqui e acaba se dando mal. Até deixei uma frasezinha aqui, ó. Fumo é o primeiro passo para o fumo. Tome muito cuidado com a compra de HTMX11. Você corre um sério risco de acabar comprando algo que está caro demais. Não sei a época que você vai estar vendo esse vídeo, mas tome cuidado. Beleza? E para finalizar, aquele último recado, que nada que recomendação de compra ou de venda. Beleza, galera? O vídeo foi isso. Espero que tenham gostado dessa análise. Se tiver gostado, deixa aquele like e se inscreva no canal. Beleza? Até a próxima.